HIIT, CrossFit, Cross Promenade, Zona Alvo, TRP. Qual o melhor método de treinamento? Nós tivemos a pergunta aqui do Renato Cardoso, um seguidor do Treino em Foco, que pergunta justamente sobre isso. João, qual seria o melhor método de treinamento? É o que nós vamos tentar fazer alguns apontamentos logo depois da vinheta, para que nós possamos fazer uma reflexão sobre esse assunto. Até logo. Bom, pessoal, o Renato Reis nos perguntou, mandou um e-mail questionando justamente sobre isso. Ele elencou até aqui alguns métodos de treinamento e me questionou, no entendimento do Treino em Foco, qual seria o melhor método de treinamento. Então ele colocou aqui HIIT, o CrossFit, trabalho aeróbio em zona alvo, o TRP, musculação, Circuit Training, Cross Promenade, que é um método de treinamento e condicionamento de resistência aeróbia e muscular, calistenia, trabalho funcional, trabalho com plataforma vibratória. Então ele elencou aqui alguns métodos e deixou aqui totais opções para que eu pudesse tecer comentários sobre outros métodos também de treinamento. Veja bem, algumas coisas nós temos que começar a interpretar antes mesmo de discutir a própria pergunta do Renato. A primeira coisa é para que cada método se propõe trabalhar, qual o seu objetivo, o seu principal meta de funcionamento fisiológico, de estimulação fisiológica em cada um desses métodos. Então, se nós pensarmos, por exemplo, numa relação entre HIIT com zona-alvo, nós temos aqui dentro da zona-alvo, podemos estabelecer diferentes patamares de intensidade, fazendo diferentes estímulos aeróbios dentro da zona-alvo. Então, calculamos a frequência cardíaca, estabelecemos, por exemplo, uma zona-alvo de 50% a 60%, nós estamos aí dentro de uma zona-alvo bem moderada em termos de esforço físico e temos um potencial maior de, durante esse esforço físico, contabilizarmos um gasto maior de energia advinda do tecido adiposo de gorduras corporais. Por exemplo, nós podemos calcular essa zona-alvo com uma intensidade bem mais alta, digamos aí de 85% a 95%, e fazemos o indivíduo treinarmos nessa intensidade de esforço, onde a fonte de energia se transforma muito mais vinculada a um trabalho de glicogênio muscular do que propriamente de tecido adiposo pela própria intensidade com que está se treinando. Se nós pensarmos no HIIT, normalmente nós trabalhamos High Intensity Interval Training em alta intensidade de treinamento. Essa alta intensidade de treinamento visa um trabalho compartimentado em termos de esforço, intervalado em termos de esforço, mas que visa um alto desenvolvimento tanto da competência aeróbia, do VO2 máximo, quanto do consumo energético durante o treino baseado em glicogênio muscular e que gera um EPOC forte no pós-treino. Ou seja, eu estou comentando aqui alguns pontos bem conhecidos de todos nós, referentes a dois sistemas de treinamento aeróbio e comentando sobre aspectos, particularidades da fisiologia estimulada nesses dois métodos de treinamento. Nós podemos raciocinar, por exemplo, com o Circuit Training, que é um método de treinamento extremamente versátil e flexível. Nós podemos montar circuitos de treinamento visando mais a qualidade biomotora de flexibilidade, nós podemos montar circuitos de treinamento visando mais a qualidade física biomotora de força ou de potência ou de agilidade, ou seja, o método Circuit Training, ele nos proporciona uma flexibilização de treinamento, uma possibilidade de ampliarmos as competências de qualidades biomotoras a serem treinadas dependendo das estações, do tempo de esforço físico em cada estação, dos intervalos recuperativos e regenerativos entre as estações e do que efetivamente se faz em termos de exercitação física em cada estação. Então é extremamente versátil o método Circuit Training. Nós podemos pensar, por exemplo, na calistenia, que é um método de treinamento de força, de resistência, onde dependendo dos exercícios que eu venha fazer, eu estimulo mais resistência, dependendo da forma e do tipo de exercício físico que eu venha fazer, eu posso estar estimulando mais força. O mesmo exercício físico, por exemplo, uma flexão de braço em barra, para o indivíduo pode ser um trabalho de resistência, desde que ele tenha um peso corporal baixo e um alto grau de força muscular, aquele trabalho pode se tornar de resistência, ele pode fazer 15, 20 flexões na barra. Enquanto que para um indivíduo com maior peso corporal, com maior estrutura corporal e menor nível de força, ele consegue fazer 2, 3 flexões na barra, ou seja, um trabalho calistênico de flexão de braço ou flexão de braços na barra pode ser para um determinado indivíduo um trabalho de força, até mesmo força pura, para outro indivíduo pode se transformar num trabalho de resistência muscular. Então aqui eu estou apontando, Renato e demais seguidores do Treino em Foco, alguns aspectos que nós temos que considerar sempre a respeito
do treinamento de diferentes métodos. A que esses métodos se propõem e que qualidades biomotoras se propõem estimular e a quem esses métodos estão mais adequados de serem aplicados num determinado momento. Nós temos aqui, como ele colocou também, plataforma vibratória, o próprio treino funcional, que pode ter uma versatilidade muito grande de estimulação para o treinamento funcional. Então aqui a gente já vê que é muito difícil, extremamente polêmico, eu bater o martelo aqui em algum treino como o melhor treino para se treinar, porque depende muito. Aqui eu me proponho treinar, aqui o educador físico se propõe estimular e também depende muito que indivíduo está treinando, com que condições esse indivíduo está treinando e, obviamente, qual é o seu objetivo de treinamento. Então é difícil nós pontarmos um método nesse sentido. O que é possível discutir, Renato, é a questão da segurança e eficiência dos exercícios ou dos métodos de treinamento. Se nós pensarmos em eficiência, todos os métodos que tu elencaste aqui têm algum grau de eficiência. Alguns, para algumas condições de treinamento, são mais eficientes, outros, para outras condições de treinamento, são menos eficientes. Então depende muito as condições de treinamento que eu quero e, como eu disse antes, o indivíduo, o nosso cliente, ao qual nós vamos aplicar esse método de treinamento. Então, em termos de eficiência, também depende muito do que vamos buscar. Agora, se nós nos perguntarmos a questão de segurança, alguns métodos de treinamento, pela própria intensidade com que se treina, não são tão seguros quanto outros métodos. Então, se nós pensarmos, por exemplo, num HIIT, num trabalho de corrida, de tiros de velocidade clássico para o trabalho do HIIT, nós podemos pensar que, dependendo do indivíduo que treina, da sobrecarga corporal que ele apresente, do percentual de gordura que ele apresente, do nível de condição física que ele apresente, e fazer um trabalho intenso em forma de HIIT pode não ser, e provavelmente não será, um trabalho tão seguro quanto um trabalho de zona-alvo de trote, por exemplo. Pensando aqui que os dois métodos estão sendo aplicados com o objetivo de treinabilidade aeróbia, de melhora da condição cardiovascular e, consequentemente, melhora do índice, do score e do VO2 máximo. Então, nesses dois casos, um indivíduo com maior sobrepeso e com menor condição física, fazendo um treinamento intervalado de alta intensidade, pode ser que naquele momento, para aquela condição, não seja o melhor método de treinamento a ser aplicado pela questão de segurança. Talvez não tenha uma segurança tão eficiente, uma coisa que você tem que pensar é o grau de segurança para esse indivíduo nesse treinamento. Se nós pensarmos aí no treinamento funcional, onde nós vemos, por exemplo, pessoas tombando pneus durante um movimento similar ao movimento do agachamento, nós não temos, pelo menos o que eu tenho percebido, na maioria das vezes, um controle técnico da execução num movimento de tombar pneus, onde se faz um movimento similar ao movimento do agachamento, não se tem um controle técnico da execução tão bom quanto se tem um controle técnico da execução no TRP ao executar um agachamento. Outras movimentações do treinamento funcional ou até mesmo da calistenia, se tem um controle técnico do movimento, mas talvez, na maioria das vezes, não se tem um controle técnico, uma segurança tão rigorosa quanto se tem no TRP. Então eu diria que em termos de capacidade de segurança de aplicação do treinamento, eu particularmente vejo o treinamento resistido com peso, o TRP, como a melhor forma de ter segurança de aplicação. Porque nós podemos aplicar um TRP com segurança para indivíduos que apresentem desvios posturais, como hiperlordose, escoliose, entre outros desvios posturais. Podemos aplicar o TRP com segurança para o indivíduo diabético ou hipertenso. Podemos aplicar o TRP com segurança para o indivíduo obeso. Podemos aplicar o TRP com segurança para o indivíduo idoso, sedentário ou idoso muito bem condicionado. Podemos aplicar o TRP com boa dose de segurança, com ótima dose de segurança para o indivíduo atleta de alto nível de performance, por exemplo, no fisiculturismo. Então, particularmente no quesito segurança, eu vejo que em termos de maior capacidade de obter segurança para diferentes públicos e aplicar o trabalho, eu vejo o TRP, a musculação, o treinamento resistido com peso, como o melhor método dos que tu elencaste aqui para a gente fazer uma análise. Então veja bem, isso pode se tornar um pouco polêmico. A minha posição aqui não é buscar polemizar, e sim opinar e colocar as minhas justificativas em relação ao que eu estou colocando. Me parece que em termos de eficiência, todos os métodos apresentam uma eficiência para aquilo que se propõe treinar. Em termos de segurança, com maior ou menor grau, todos os métodos apresentam um grau de segurança. Agora, o rigor técnico de execução que nós podemos exigir do praticante
durante o treinamento de TRP e o grau de segurança que nós conseguimos obter a partir desse rigor técnico de execução, eu não vejo atualmente aplicações em nenhum outro método que tenham o rigor de aplicação como eu vejo no TRP. Então, em função desse aspecto, desse ponto em particular, eu colocaria o TRP um pouco à frente dos outros sistemas ou dos outros métodos de treinamento em termos da capacidade de segurança. Não que os outros não sejam, mas o TRP apresenta uma capacidade maior. Nós controlamos velocidade de execução, nós controlamos ângulos, nós controlamos a técnica de execução, nós controlamos a quilagem, nós controlamos o número de repetição, nós controlamos se vai ser repetição máxima ou submáxima, se vai ter falha concêntrica ou não, nós controlamos se o indivíduo vai executar o exercício com pontos de descanso ou sem pontos de descanso, nós controlamos os intervalos de descanso entre cada set de esforço, ou seja, entre cada série de esforço, nós controlamos o número de exercício por grupo muscular, nós controlamos o volume total de treinamento imposto sobre um determinado grupo de muscular ou sobre uma sessão de treinamento, e esses controles todos sendo feitos com um alto grau de rigor metodológico. Eu não consigo ver exatamente esse rigor ou esse grau de controle de carga de treinamento como se tem no TRP em outros métodos de treinamento. Por isso que eu coloco o TRP um pouco à frente ou mais à frente que os outros métodos de treinamento em termos de segurança. Então, para trazer uma resposta ao Renato, eu colocaria o melhor método de treinamento, o TRP, dentro dessas condicionantes que eu acabei de discutir hoje no Treino em Foco Responde. Espero que não se torne uma polêmica e sim uma forma de reflexão para nós profissionais. Claro que outros profissionais podem ter opiniões diferentes, mas eu coloquei aqui as minhas justificativas em função de definir essas questões, que é uma pergunta, digamos, bem capciosa aí do Renato, colocando aqui o Treino em Foco numa certa saia justa, mas a gente não foge da raia, colocamos aqui a opinião do Treino em Foco baseada em argumentos e está aí disposto então a resposta para o Renato. Ok, pessoal? Então o Treino em Foco Responde de hoje se despede. Mais uma vez agradeço muito mesmo aos seguidores do Treino em Foco que estão compartilhando as nossas videoaulas educacionais, principalmente através do Facebook com compartilhamento, mas divulgando o Treino em Foco também para amigos, familiares. Isso tem ajudado muito na abrangência que as nossas videoaulas educacionais estão tendo. A gente agradece demais então a esses seguidores e lembrem sempre que ao fazerem isso, vocês estão ajudando outras pessoas a tomarem contato com essas informações de forma gratuita e mais pessoas podem qualificar, melhorar sua competência de treinamento tendo contato com essas informações que nem sempre eles conseguiriam ter de outra forma. Então esse compartilhamento das videoaulas educacionais do Treino em Foco tem ajudado obviamente a um reconhecimento e a um conhecimento maior do Treino em Foco, uma abrangência maior do Treino em Foco, mas também as pessoas que tomam contato podem qualificar melhor seus treinamentos. Então, mais uma vez, agradeço demais a esses seguidores do Treino em Foco. Treino em Foco Responde de hoje era isso, pessoal. Me despeço, um grande abraço, até a próxima semana. E analisando essa questão anatômica da sua origem ser na escápula e não no úmero, nós podemos interpretar que também se relaciona essa região, essa cabeça longa do tríceps braquial com a articulação glenumeral, com a articulação do úmero. E aí nós podemos interpretar que essa região, essa cabeça longa